Vale e Minas Gerais. Juntos, transformando o futuro. 8h40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, Berta Macarum e o apresentador do Itatiaia Negócios, empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre a possível atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no caso do Banco Master. Uma das justificativas para a apuração era o contrato firmado entre a instituição financeira e o escritório comandado por Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Ao arquivar o pedido, Gonet afirmou que, sobre o contato, abre aspas para ele, não se vislumbra a priori qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta instância. Posso começar com você, William Travassos? Bom dia. Muito bom dia, Júnior Moreira. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom dia, bancada. Eu não sei muito o que dizer para você em relação a isso, porque a percepção que eu tenho, e é uma percepção de um olhar ingênuo, para uma das coisas que mais me assusta no Brasil, que é esse jeito, né? Eu não vou usar a palavra, eu estou um pouco perplexo. É corporativismo, é isso. Porque assim, eu fico pensando o porquê que a gente não vai avançar nisso. É normal que um ministro tenha contato com um empresário, né? E que a esposa desse ministro tem um contrato com esse empresário e que esse ministro faz um contato com o presidente do Banco Central ou com qualquer outra instituição. E existe a possibilidade de algum tipo de negociação, porque o ministro, ele solta 3 notas para dizer, não, olha, meus encontros com a turma da área financeira, todos esses encontros foram baseados na lei Magnitsky. Era a minha preocupação, porque eu tinha que saber como é que eu ia lidar com isso. Mas, cara, a gente tem aí um contrato milionário, né, do escritório da esposa de um ministro com um sujeito que no fundo, pode ter criado a maior pirâmide dos últimos tempos. E talvez esse escândalo pode ser maior do que o próprio escândalo do INSS. E aí ontem, um dos fundadores do MBL, eu cheguei a comentar à noite aqui, solta um vídeo dizendo que o Vorcaro pode ter no seu telefone imagens de políticos ou da turma do judiciário em festinhas. Um cara que se diz, o Renan, presidente, candidato à presidência, faz um levante desse, e aí eu fico tentando entender o que está acontecendo, o que está por trás. Será que a gente está conseguindo enxergar, né, o poder desse senhor que para muitos é um playboyzinho, o tal do Vorcaro, que seria aí o mentor de um escândalo absurdo, e a gente não vai tocar para frente a história da possível associação do Alexandre de Moraes com o Vorcaro e a mulher do Alexandre de Moraes, uma relação de negócio. E aí o cara fala assim, não tem nada que sustente isso. Então eu fico olhando e fico tentando entender que país é esse e quando é que a gente vai mudar essa regra do jogo, sabe, Júnior? Berta Macarum, bom dia pra você. E aí, essa notícia que chega, né, na noite de ontem, do Paulo Gonet, falando, não tem nada demais não, segue o jogo. Bom dia. Bom dia, amigos da bancada e amigos da Itatiaia, um ótimo dia. O que acontece hoje, Júnior, é um problema que é generalizado. O Brasil é um país de capitanias hereditárias até hoje, no que diz respeito a capital social. E isso vale para o judiciário. Você vai ter filhos de desembargadores, ou virando desembargadores, ou advogando, filhos de promotores, de procuradores, idem. E isso em todas as instâncias e cortes do país. E isso vale para a política também. Você vai ter os filhos, parentes, filhos também se proliferando na mesma base eleitoral sendo transmitida de pai para filho ou dentro da família. Então, este é um problema do Brasil, né? Nós temos ele em todas as instâncias. Mas, em particular, o que me parece que o Gonet se manifestou nesse caso é que não há ilicitude no sentido de que
a legislação não proíbe, veja bem, a legislação brasileira não proíbe que um escritório, que um advogado advogue em tribunais onde estão seus parentes. É um absurdo? Antes que comecem a gritar, eu acho um absurdo. Mas a legislação não proíbe. O que nós temos hoje é a legislação proibindo, em uma manifestação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que é de 2015, inclusive, determinando que o magistrado se declare impedido nessas situações. E já temos também, até pelo absurdo e proliferação de situações de parentes, cônjuges, em todos os âmbitos, não é só na magistratura, também no âmbito do Ministério Público, você vai ter ali muitos parentes, esposas, esposos, advogando, né, em órgãos em que estão atuando os seus familiares. Então, o que a gente vai ter hoje já no Senado, até um projeto de lei do Jorge Cajuru, que proíbe o advogado de advogar nessas situações. Agora, o que precisa mesmo é, com urgência, um código de ética para regular tudo isso no judiciário, né? Não só isso, mas todas as outras situações em que são lamentáveis e nós precisamos de um judiciário neutro, um judiciário com credibilidade, porque é uma instituição fundamental na democracia. Ô Leonardo Bortoleto, bom dia para você. A Berta está dizendo aí que não é contra a lei, mas é bem esquisito, né? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos da bancada, bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Eu vou tentar ser didático aqui na minha observação, até porque a Berta falou uma coisa que é sempre bom lembrar. Isso que está acontecendo, o que está acontecendo? De uma intervenção de uma pessoa que é próxima de um ministro do Supremo Tribunal Federal advogando em casos que estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal. Isso não é ilegal. Agora, vou usar o próprio comentário aqui que nós fizemos na abertura. O pedido é de investigação sobre possível atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É um pedido de investigação, que na própria explicação da PGR diz que não se vislumbra a priori. Sabe o que é a priori? É um recurso que a gente usa em português porque pode ser que tenha. Não é esse o motivo de investigar? É porque pode ser que tenha uma atuação? Ninguém aqui está entrando na discussão de se é moral ou é imoral. É imoral e não é ilegal. Ponto. Agora, atuar para que um cliente de um parente seu tenha benefício naquilo que vai ser julgado, aonde você trabalha, é ilegal, sim, e tem que investigar. Esse é o X da questão. Por que parar uma investigação? Por que não deixar ela se iniciar? E aí, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: no equilíbrio dos poderes, o que está acontecendo aqui é a omissão do Congresso Nacional. É isso que está acontecendo aqui. É a omissão da OAB, muitas das vezes. É isso que está acontecendo. Porque um poder só avança do jeito que o Supremo Tribunal Federal está avançando porque deixam. Porque tem prerrogativas legais para que o equilíbrio aconteça. Está desequilibrado e não está desequilibrado porque ele está avançando. Está desequilibrado porque estão deixando avançar. Aí tem que entender por que deixam o Supremo Tribunal Federal avançar dessa forma. Mas a decisão é da PGR, é do Paulo Gonet. Que faz parte de todo um sistema. É um peão. Não é só, a gente não está falando só do tribunal, né? A gente está falando, por exemplo, agora do PGR. Não, eu estou dizendo que o Supremo Tribunal avança na sua falta de técnica e fazendo os seus desmandos como está fazendo, porque ninguém barra. E quem tem que barrar no equilíbrio de poder é o Congresso Nacional. O PGR está ali fazendo o papel dele, de maneira errada, tá? Não deixando a coisa avançar. Mas quem tem que reclamar? Não somos só nós aqui, os comentaristas da Itatiaia. É o povo brasileiro. Quem que é o povo brasileiro? É o Congresso Nacional. Não sei, contra o tribunal ou contra o PGR? Contra todo mundo que está fazendo coisa errada. Então tá bom. Simples.
Ô Marcelo da Fonseca, vamos arrematar essa história? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tô surpreso com essa decisão do Paulo Gonet, né? Chocado. Tô embasbacado. Mentira, né, gente? Todo mundo já sabia que o PGR não ia abrir um processo contra o Moraes. Como ele também não vai abrir contra o Dias Toffoli. Eu acho que são tantos casos, assim, essas últimas semanas o Supremo tem tantos casos absurdos que às vezes a gente precisa parar e relembrar, né, algumas das coisas que vão acontecendo que a gente perde a noção. O WT, mas só fazendo um parêntese, quem faz o lobby, quem faz uma força, articula para a indicação do PGR? Os próprios ministros do Supremo. Eu lembro que quando o Lula estava na decisão de quem que ele ia nomear, alguns ministros do Supremo fizeram campanha aberta para que fosse o Paulo Gonet. Então, como que a gente vai esperar que esse PGR, né, o chefe do Ministério Público, que recebe apoio de ministros do Supremo, vai denunciar esses ministros do Supremo? Né? Então, assim, é um jogo de cartas marcadas, como a maioria dos casos do Supremo tem sido recentemente de forma muito infeliz. Eu acho que o caso do Moraes precisa de muita atenção, porque a denúncia vai além de simplesmente a esposa dele ter um contrato milionário com o empresário que está sendo investigado pelo Supremo. Ela tem uma citação, né, que vem sendo discutida, do Moraes ter tentado interferir no Banco Central para conseguir uma decisão favorável a esse banco, que paga 130 milhões para a esposa dele. Então é muito mais grave do que isso. E aqui a gente pode somar, né, as questões que estão acontecendo. A Berta até falou de como que isso vem desde as capitanias hereditárias. Eu fiquei lembrando o livro Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, né, que vai lembrando como que o judiciário no Brasil sempre vai se protegendo. Os juízes, os filhos de juízes vão sempre se mantendo no poder e cria um corporativismo muito forte. Mas para mim, nessa semana, o que eu destaco de forma mais assustadora nessa história toda é como que a esquerda no Brasil está atacando a jornalista Malu Gaspar. É uma coisa que tem me incomodado muito, eu tenho ficado até bastante assustado. A Malu Gaspar, a Mônica Bergamo, outras jornalistas que estão denunciando o que aconteceu. Nós estamos vendo deputados do PT, do PSOL, criticando quem trouxe à tona a história, em vez de querer questionar, né, e tentar entender melhor a história. Então, realmente, assim, um ataque à imprensa, à liberdade de imprensa, partindo exatamente daqueles que por vários anos ficaram defendendo, né, ficaram criticando um outro grupo político que também atacava a imprensa. A gente deu um passo atrás muito triste nesse final de ano. E a gente não pode bem, né? Agora, a gente não pode esquecer do cara que é o alvo dessa história toda. Isso. Que é o dono do banco, o cara da pirâmide, o cara que foi... E também buscar a turma dos municípios, dos fundos de investimentos, da turma que colocou dinheiro ali nessa situação, mesmo sabendo que a estrutura era uma estrutura que não era sólida. E separar também, WT, quem colocou o dinheiro com a intenção de fazer a ilicitude e quem colocou enganado. Sim, é exatamente. Nós temos que lembrar que o maior rombo do Fundo Garantidor da história do Brasil é esse do Banco Master. Quem tá pagando a conta? Eu e você, turma. É nós que estamos pagando essa conta. E olha que coisa estarrecedora que aconteceu. Desde a semana passada, o Dias Toffoli criou da cabeça dele uma cariação. Né? Falou que ia ter a cariação de um diretor do Banco Central com o Vorcaro, né? Uma cariação que estava marcada para hoje. Aí ontem à noite ele vai e volta atrás. Será que ele usou esse período para tentar intimidar o Banco Central? Eu fiquei com essa sensação. Não, usou o Twitter para poder medir que foi desastrosa. Eu fiquei com a sensação que o Dias Toffoli, que viajou para a final da Libertadores com um advogado do banco, usou essa situação para tentar intimidar os diretores do Banco Central. Só saber se essa história do Renan, do menino do MBL, que gravou o vídeo falando da possibilidade dessas imagens e festinhas que teriam acontecido e que o senhor Vorcaro poderia gravar, tem no telefone dele imagens. Será que lá na frente a gente vai se deparar com um grande escândalo, né, de comportamental, de gente fazendo festinha e a gente vai esquecer a parte da grana? Aí é suposição, WT. Deixa eu virar o assunto. Candidato à presidência da República. Fala aqui, grava um vídeo desse, eu vou ficar quieto. Tá bom, gente, pode ser candidato a presidente. Tá bom, Marcelo, tá bom, gente. Não vamos, acho que já deu, né? Estamos xingando demais. Eu queria só falar. Eu acho que o William tá um pouco obcecado com essas imagens. É só um dos maiores escândalos financeiros do país e eu tô obcecado. Peraí, William, se for falar em cima da Berta... Com as imagens do celular denunciadas. Eu acho que aí é demais. Para fazer uma denúncia dessa e a gente acreditar nisso, primeiro tem que ter uma evidência mais forte do que só a palavra de um candidato, na minha opinião. Olha só, seguinte, pessoal, o governo federal pagou 1 bilhão 530 milhões de reais, vou repetir, 1 bilhão, são 1.000 milhões, né? É isso, a conta é essa? De bola.
B de bola, tá, gente? Em emendas parlamentares na semana do Natal, um dos maiores volumes semanais de 2025. Com isso, o total liberado no ano chegou a 30 bilhões e 200 milhões de reais e já se comprometeu a pagar mais 14 bilhões e 500 milhões de reais. É tudo com B de bola, viu, gente? É muito dinheiro, dinheiro que a gente não sabe contar. O montante é composto por 3 tipos de emendas, individuais e de bancada, cujo pagamento é obrigatório, e emendas de comissão, que são de execução facultativa. As emendas são alvo de disputas entre os poderes, acho que todo mundo está acompanhando isso nos últimos tempos. Aqui no Conversa já tem debatido muito isso também, especialmente por questionamentos do STF sobre a transparência desses gastos. Roberta, mais uma vez, né? Não é ilegal, mas é imoral, enfim, essa discussão acho que vai ser infinita. Agora, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Esse processo de sequestro do orçamento pelo legislativo, ele se inicia a partir de 2016, 2017, vem se intensificando ano a ano. Eu fiz até um levantamento aqui para mostrar que isso não é só na Câmara dos Deputados, mas é um processo que se repete em todas as instâncias do legislativo. Então, vamos ver aqui, Câmara de Belo Horizonte, para ano que vem é 5 milhões por vereador de emendas, né? A Assembleia Legislativa esse ano foram 24 milhões de emendas individuais, mais 4,3 milhões de emendas, cota emendas de bloco, então 28,3 por deputado. Na Câmara dos Deputados, 37 milhões das emendas impositivas e no Senado 81 milhões, sendo que a gente já verificou em 2024, com análises estatísticas, a grande associação entre municípios que receberam emendas parlamentares de seus deputados e reeleição de prefeitos. Nós tivemos também, por exemplo, na Câmara Municipal, o maior índice de reeleição da história do parlamento. E isso vai acontecer também no ano que vem. Podem esperar um grande índice de reeleição, porque, inegavelmente, as emendas parlamentares ajudam na reeleição do parlamentar, em prejuízo, na minha forma de avaliar, ao orçamento, ao planejamento estratégico de um país, de um estado, de um município, que você pode ter lá as suas explicações, importância de destinar recursos onde ninguém mais vai, só o deputado, mas no volume que hoje está colocado é excessivo e injustificável. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca, Berta Macarum e Leonardo Bortoleto. Agora o Acirantão.